pronunciamento de Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC nesta quarta-feira renovou as esperanças dos movimentos populares, que viram na fala do ex-presidente o incentivo para levar a luta adiante. A reportagem é de Larissa Borer. O discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estimulou os movimentos sociais e provocou uma atitude diferente do governo, que resolveu defender a vacina e o uso de máscaras contra a Covid. Para João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o pronunciamento de Lula mostra que ele sabe do que está falando e demonstra preocupação com a situação do país. É um discurso que combina um estadista que conhece do Estado brasileiro, das relações de soberania, de economia, mas é um discurso de um líder que está muito preocupado com a situação do Brasil agora, está liderando um movimento em defesa do emprego, da vacina, para cuidar das pessoas, da carestia, etc. Por isso que eu acho que foi um grande discurso, os movimentos estavam presentes, as centrais sindicais, e nós vimos a animação do povo brasileiro sendo transmitido pelas redes sociais. Para Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares e membro da Coordenação Nacional da Frente Brasil Popular, Lula falou pensando nos problemas que o país enfrenta hoje e não simplesmente discursando para as eleições. Segundo Bonfim, medidas defendidas pelos movimentos sociais, como auxílio emergencial no valor de R$ 600 e o rápido planejamento para a vacinação de toda a população, foram os pontos principais da fala do ex-presidente Lula. O presidente Lula, inclusive, demonstrou muito mais preocupação com o atual momento do que com as eleições em 2022. O presidente Lula destacou a questão da importância e da necessidade, do qual nós temos pleno acordo, de que primeiro é preciso fazer pressão no governo, fazer luta política no sentido de rapidamente que a gente possa vacinar a nossa população para impedir a morte ainda numa curva muito maior do que está acontecendo nesse momento, tomar medidas que recuperem a questão do emprego, defendeu a prorrogação de um auxílio emergencial no valor de R$ 600, que é o que os movimentos populares nós defendemos. O ex-presidente Lula aponta um caminho a ser seguido e nos passa esperança para o povo brasileiro que nesse momento está sofrendo com toda a situação de desigualdade social e com medo da morte que rodeia milhares de pessoas nesse momento. Para Rude Rafael, coordenador nacional do Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Sem Teto, foi importante um líder como Lula falar do sofrimento do povo brasileiro. Acho que é importante que esse discurso seja situado também num contexto de luta unificada contra o governo Bolsonaro, pelo fora Bolsonaro. Então a gente tem uma capacidade importante de ter Lula, um ex-presidente, um líder político popular no Brasil, vocalizando aí um conjunto de insatisfações populares e que é movida por um conjunto de sujeitos hoje, desde as igrejas, desde os movimentos sociais, o movimento sindical. É importante a gente fortalecer isso. A entrevista coletiva de Lula foi o primeiro passo para ajudar no combate ao negacionismo e ao bolsonarismo, dando esperança para os brasileiros, comenta Cláudia Garces, integrante da Frente Povo Sem Medo. Lula é uma figura muito importante para combater o bolsonarismo. E é importante nesse tempo de negacionismo, de obscurantismo na política e na relação do governo com a população que precisa de vacina, de assistência e todos os ataques que eles têm feito à nação. Então, eu considero sim que é um ponto importante, um ponto que traz esperança para todos nós brasileiros e também para essa luta, anti-bolsonarista. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.